O racismo praticado contra artistas e jogadores de futebol nos últimos dias chamaram a atenção para a forma como esse tipo de crime repercute nas redes sociais. Além de denúncias, pesquisadores estão montando aplicativos capazes de rastrear e ajudar a polícia na identificação de quem publica esse tipo de conteúdo. Casos de racismo têm sido cada vez mais comuns nas redes sociais. Não se concebe que no século XXI as pessoas discriminem outras por causa da cor da pele. Nós temos que deixar. Teve até uma campanha da EBC em um tempo que dizia: onde você esconde o seu racismo? Não podemos esconder, a gente tem que se livrar disso, que de repente até pode ter sido colocado na nossa cabeça ideologicamente, por um mau ensino, por um mau exemplo, e você tem que se libertar disso e saber conviver com unidade, com amor e com compreensão com todas as pessoas, independente da raça, do credo e da cor da pele. A gente vê, de um lado, pessoas lutando ativamente, grupos sociais, igreja, grupos feministas, pessoas que lutam para não ter preconceito, e de outro lado, pessoas que parecem ainda viver no século passado, pessoas que parecem ainda viver antes da abolição da escravatura, que é algo arcaico. As mais recentes vítimas da violência de ódio e preconceito racial foram a atriz Thaís Araújo, que ao publicar uma fotografia em seu perfil no Facebook dia 31 de outubro, recebeu comentários preconceituosos, e o jogador do São Paulo, Michel Bastos, que foi alvo de racismo no Instagram. Mas a população em geral também é alvo de práticas preconceituosas, raciais, de cunho religioso, orientação sexual e gênero. Como esta jovem carioca que teve uma imagem sua compartilhada com uma piada sobre seu cabelo Black Power. Para monitorar postagens nas redes sociais, o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos encomendou um aplicativo ao Laboratório de Estudos em Imagem e Cybercultura da Universidade Federal do Espírito Santo, que buscará palavras-chave em conversas que estimulem violência sexual contra mulheres, racismo e discriminação contra negros, índios, imigrantes, gays, lésbicas, travestis e transexuais. O aplicativo deverá ainda este mês e vai permitir que usuários sejam identificados e denunciados. O preconceito não está limitado ao espaço virtual. No dia 6 de novembro, uma advogada foi encaminhada à delegacia por suspeita de injúria racial contra um policial e um vigilante que fazia uma mudança no bairro da Coab, em São Luís, quando teriam sido xingados de pretos e analfabetos, porque o caminhão impediu o carro dela de passar pela rua. Mas as redes sociais também servem para divulgar e dar respostas a essas práticas, como este rapaz do Rio de Janeiro, que após ter seu muro pichado, respondeu os agressores pela internet. O racismo é considerado crime inafiançável e imprescritível, ou seja, a punição pode vir muito tempo depois da infração. As penas previstas variam de 1 a 5 anos de reclusão, dependendo do caso. O recomendável quando se deparar com o crime cibernético é guardar todas as provas e indícios possíveis, tirar foto das denúncias e print screen e imprimir o material, registrar as denúncias com maior número de detalhes, não compartilhar ou replicar comentários ofensivos ou que incitem ao crime, criar uma rede de proteção às vítimas crianças, não permitir que elas fiquem expostas aos comentários ofensivos nas redes sociais. As denúncias também podem ser registradas no site da Polícia Federal. Outra forma de combater o racismo é discutir o tema publicamente. A Marcha de Meninas Negras, realizada ontem em São Luís, chama a atenção para a falta de políticas públicas destinadas a meninas e adolescentes de todo o país. A Secretaria de Estado da Mulher mobilizou centenas de mulheres e meninas no centro de São Luís para a Marcha das Meninas Negras. A ação faz parte da Conferência da Mulher que está acontecendo na capital.
As reivindicações apontam para um cenário de violência onde as mulheres, principalmente aquelas de origem negra, estão inseridas. É para chamar justamente a atenção do poder público, juntamente com a sociedade civil. Primeira vez que eu estou participando, mas eu acho que tem a ver com racismo, machismo, tudo isso envolve o movimento. Nesta primeira ação da Secretaria, que antecipou a Conferência da Mulher, o foco foram as meninas entre 15 e 20 anos, que, segundo dados da Secretaria de Estado da Mulher, ainda não são muito contempladas em muitas das leis e ações governamentais, mas aparecem de maneira destacada nos índices do mapa da violência contra a mulher no Brasil. E o objetivo é levar as meninas para a rua, mostrar que as meninas são um segmento da sociedade que necessitam de políticas públicas específicas para elas, que elas merecem ser respeitadas pelo seu gênero, ser defendidas do machismo e do racismo, no caso das meninas negras. A Marcha das Meninas Negras foi uma maneira de chamar a atenção da sociedade ludovicense para as questões negativas que atingem a crianças e adolescentes negras e apresentar uma pauta de reivindicações aos órgãos estatais para que criem programas de enfrentamento à violência e possibilitem uma maior inserção deste grupo na sociedade. No momento que as nossas jovens meninas se organizam, discutem as suas reivindicações para o governo do estado, para o governo federal que está aqui presente, também é um momento de esperança, porque é um momento da certeza de que essas meninas serão mulheres que estarão protagonizando novas conquistas, novas mudanças, hoje e sempre. Para falar mais sobre o tema, Roberto Fernandes conversou com o advogado da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Tiago Viana. Nos últimos anos, temos visto crescer nas redes sociais manifestações de racismo. Isso com jogadores, com artistas, algumas manifestações em razão à origem de determinadas pessoas. E para conversar conosco sobre isso, como combater isso, como é o melhor caminho para vencer essas manifestações de ódio, principalmente, nós convidamos aqui o advogado Tiago Viana, que é, inclusive, superintendente de promoção e educação em direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Maranhão. Tiago, prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, nós temos visto crescer não só o preconceito, o racismo, mas manifestação de ódio de uma forma geral nas redes sociais. É possível ter um diagnóstico se de fato esse crescimento é significativo e a causa desse crescimento? Bem, recentemente o Humberto Eco, que é um escritor, enfim, um estudioso muito famoso, chegou a dizer que a internet deu voz ao imbecil da aldeia. O que ele quis dizer com isso? Que antes aquelas pessoas que manifestavam seu racismo, seu preconceito contra nordestino, seu machismo numa mesa de bar e ficava por isso mesmo, hoje tem a internet, tem o mesmo poder de fala de um presidente da República, em termos assim de poder ser viralizado na internet, de difusão. Isso acabou levando essas pessoas a também acharem outras que com esses pensamentos concordam. E aí qual o problema? Que as pessoas pensam que comentar numa notícia sendo racista é como se a internet fosse terra sem lei, como se o anonimato estivesse de fato garantido. Só que não é bem assim. Todo computador tem um IP por meio do qual a polícia investigando pode ser rastreado e chegar até o autor das ofensas. Assim são descobertos crimes de pedofilia na internet. Assim está sendo feito, por exemplo, no caso da atriz que foi recentemente vítima de racismo, a Thaís Araújo. Ela encaminhou os prints, as mensagens e os perfis estão sendo investigados pela polícia. O problema é que as pessoas acabaram não percebendo que com a internet é uma liberdade maior de expressão, isso é extremamente salutar, só que, entretanto, isso demanda, a liberdade de expressão é um direito, é uma face da moeda, e a outra face da moeda é a responsabilidade em respeitar o outro, a dignidade e a honra e segurança do outro. E aí as pessoas têm essa falsa ideia de que a internet é terra sem lei e acabam esbravejando assim, seus mais profundos ressentimentos e ódios, e houve, infelizmente, crescimento, e há vários dados nesse sentido. Isso vem por exemplo, do fato de você ter a possibilidade do anonimato? Ou se imaginar, embora você tenha lembrado bem que tem um IP,
Então não é bem um anonimato, mas você cria um falso perfil, você cria um falso e-mail, você cria um nome qualquer e dá a ideia de que você está ali no anonimato. E você acaba revelando coisas que talvez, né, na relação olho a olho, você não tivesse coragem? Não, perfeitamente. Eu lembro de um experimento que foi feito num país da Europa em que um ator se fingia de imigrante e pedia para a pessoa, nascida lá, para o nativo, ler para ele uma mensagem que tinham mandado para ele porque ele não entendia. E aí nesse texto tinha várias expressões racistas, xenofóbicas, enfim, e as pessoas ficavam com receio de ler. Você quer realmente que eu leia? Ficavam temerosas. E aí de se perguntar, de fato, a pergunta é bem pertinente, essas pessoas teriam coragem de falar frente a frente? Destilar esse ódio todo? Porque o problema, volto a dizer, essa sensação falsa de anonimato, que não existe no final das contas, a não ser que seja um hacker muito bom para não deixar rastro nenhum para a polícia não descobrir, mas no geral são pessoas comuns, são pais de família, são mães de família, são adolescentes, são universitários, são professores com títulos aí de mestrado e doutorado, destilando ódio às vezes no anonimato e às vezes sem pudor algum nas redes sociais. E aí, até porque você também é assessor de educação, o caminho é o quê? Educação ou caberia uma coisa que para muita gente causa arrepios, a regulamentação? A liberdade de expressão é a regra. Restringir a liberdade de expressão é a exceção. Então, censura nem se pode mais, mas uma coisa as pessoas às vezes não compreendem, é que assim, eu posso expressar as minhas opiniões, mas eu tenho responsabilidade em arcar com as consequências daí advindas. Então, se eu calunio alguém, se eu difamo alguém, eu vou responder por esses crimes na justiça. Então, hoje o que existe, sobretudo em relação ao racismo, é a Lei 7716/89, que diz que praticar, induzir ou incitar a discriminação, dentre outros critérios, por motivo de raça ou cor da pele, dá uma pena de reclusão de 2 a 3 anos. Se isso for feito por meio de internet, vai de 2 a 5 anos de reclusão. Já é uma pena bem grave. Por que essa pena mais grave? Justamente pelo poder de difusão que a internet tem. Isso é um lado, o lado penal, que é a força da lei, o braço é o lado mais pesado do direito, né? Já que tira a liberdade da pessoa. Entretanto, a gente pensa que não só com isso se educa, que é uma das missões que o direito penal diz ter. A gente pensa que intervenções pedagógicas, discutir racismo, discutir religiões de matriz africana, discutir a história da influência da África aqui no Brasil, a relação que o Brasil tem com os países africanos, é bom nas escolas desde bem cedo para a gente poder aos poucos trabalhar isso. Mas do ponto de vista legal, o que nós temos está bom. O que nós temos... A legislação que nós temos basta, não precisamos criar mais nada. Atualmente, sim, embora um projeto de Código Penal seja bem complicado nesse aspecto, ainda vai ser aprovado. Mas assim, o que se tem hoje, não só as leis aprovadas, mas também as convenções internacionais que o Brasil já assinou em relação ao combate ao racismo, já dão um suporte suficiente para não só pensar em punir quando for necessário, mas também, sobretudo, ações pedagógicas nas escolas para... A gente agradece, o tempo foi curto. Numa outra oportunidade, gostaríamos de convidar novamente aqui o Tiago para a gente continuar no outro momento. Muito obrigado pela gentileza, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, tudo bem. Voltamos ao nosso estúdio.